Bom dia, hoje é quinta-feira, 27 de abril e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre vícios em redes sociais do ponto de vista do mercado de trabalho. Até que ponto é permitido? Quais são os riscos para o empregado que usa a ferramenta em excesso? Para tratar do tema, eu recebo o diretor do grupo NPO, Wagner Tedesco. Bom dia, Wagner. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Nathalie. Bom dia, doutor Vanderlei. Bom dia a todos que nos assistem. E Vanderlei Tedeschi, né? Presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Santos. Muito bom dia, Vanderlei. Obrigado. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Wagner. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que possamos esclarecer aos telespectadores as dúvidas que eventualmente existem. E você que está em casa pode participar enviando sua pergunta para o e-mail que aparece aí na tela. Antes da gente começar a nossa discussão, porém, aproveitando aqui a presença do Wagner e do Vanderlei, eu preciso falar sobre a reforma trabalhista. Afinal, o governo obteve uma grande vitória na Câmara dos Deputados ao ter aprovado o texto principal da reforma por uma larga vantagem. 296 votos a favor e 177 contra. A proposta altera vários pontos da CLT. Foram 14 horas de sessão. Entre outras alterações, a reforma prevê que férias poderão ser parceladas em 3 vezes ao longo do ano, a realização de até 2 horas extras, desde que o funcionário concorde, a negociação entre patrão e empregado a respeito de jornada de trabalho e criação de banco de horas e o pagamento da contribuição sindical, que passa a ser opcional. Agora, o texto completo e aprovado segue para o Senado. Doutor Vanderlei, essa vitória abre um importante caminho para a aprovação de fato da reforma? Bem, nós temos que ver 2 aspectos aí importantes, né? Evidentemente, foi uma vitória parcial do governo, né? Se nós formos levar em conta o número de votos, nós temos uma outra votação importante que a sociedade acompanha, que significa a questão da reforma da Previdência. Com esse quórum aqui, eles não teriam aprovado a reforma da Previdência. Mas em relação à reforma trabalhista, creio que o Senado vai acompanhar a tendência da Câmara em termos da votação. A reforma é necessária, evidentemente, há muitos aspectos que a legislação precisa ser aprimorada e melhorada, mas é um entendimento, é consenso comum entre todos os partícipes e operadores do direito, de que ela necessitava de uma discussão mais aprofundada, a sociedade deveria participar mais dela, né, e não ser feita a toque de caixa, como está sendo feita também a reforma da Previdência. Eu acredito, inclusive, doutor, que a forma como está sendo feita, como foi feita a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, tenha sido talvez o que mais tem incomodado, né, a sociedade, porque parece que foi uma goela abaixo, né? A necessidade urgente talvez não tenha respeitado a importância da participação da sociedade nessa discussão. Perfeito, porque e se nós formos analisarmos, você pontuou aqui alguns itens da reforma, né? Mas são questões que no quadro geral do que é necessário para que realmente se modernizem as relações de trabalho, né, se facilite, se fomente a empregabilidade e outros termos. Aqui também eu faço até uma ressalva, né? O governo gosta de vender a ideia ou a tese de que essa reforma trabalhista, por exemplo, iria gerar novos postos de trabalho. Isso não é uma verdade. Pode facilitar realmente a contratação, até depois o Wagner pode explicar sobre esses aspectos, né, que ele faz essa intermediação dos tomadores de serviço com a mão de obra, mas a questão maior é a necessidade de mão de obra decorre do incremento ou do incremento da economia. Da economia, exatamente. Oferta e procura, ou seja, a necessidade de novos postos para produção. Isso é um conceito básico, basta nós lembrarmos, né? 2008, 2009, 2010 nós tivemos pleno emprego. E a CLT era a mesma que estava aí, né? Então, havia necessidade de reformar algumas questões que envolvem a facilitação da relação empregador-empregado, evidente, da forma que está, é inconveniente,
gera excesso de litigiosidade, basta olhar a Justiça do Trabalho brasileira. Vai na contramão do atual cenário do mercado de trabalho, Sim, né? exatamente. Então, tudo que possa ser um facilitador e que cause também um equilíbrio maior entre as relações de trabalho, protegendo o trabalhador, mas dando segurança jurídica para o empregador, claro, isso vai fomentar maior empregabilidade e maior possibilidade de preenchimento de postos de trabalho. Desde que hajam vagas disponíveis. Exatamente. Você chegou no ponto fundamental da questão, né? Por isso que eu acho que realmente essa reforma ela foi feita de maneira assodada, que deveria ser, sim, melhor debatida, melhor discutida com todos os segmentos da sociedade e não só poucos partícipes como sindicatos e entidades representativas de classe. Mais pessoas, mais membros da sociedade deveriam ter sido consultados até para perceber o que a sociedade realmente anseia com relação às relações de trabalho. Wagner, certamente passando pelo Senado, e a tendência é que eles acompanhem a votação da Câmara dos Deputados, você tem um grupo de empresas, né? O NPO hoje é um grupo de empresas, nasceu muito da questão do recrutamento e seleção, mas acompanhou aí as mudanças do mercado e tem vários braços. Sendo aprovada, isso impacta diretamente no teu negócio, né? Como é que você vê a reforma trabalhista? Bom, primeiro que a reforma trabalhista, ela era necessária, urgia, né? Há muito tempo que se vê detalhes e alguns pontos da relação capital-trabalho com uma necessidade de atualização. Recentemente foi passado também o primeiro passo em relação à mão de obra temporária e à terceirização, que já se avançou alguns pontos importantes nesta relação, e há de se dizer aqui que todo o trabalho voltado à questão de terceirização, em sua reforma, prevê e prevalece em quase 70% a relação e a preservação dos direitos do trabalhador. Isso é muito importante, porque a parte que é contra a votação da reforma, tanto trabalhista como da terceirização, prega que o trabalhador vai, a partir desta aprovação, perder os seus direitos trabalhistas. Isso não é verdade, né? Pois é, isso não é verdade. Na relação, no processo de terceirização, assim como em mão de obra temporária, a gente vem percebendo uma preocupação muito grande em preservar os direitos trabalhistas. É claro que as partes discutem essas questões, né? Mas se você ler a lei, o doutor Vanderlei pode falar isso com um pouco mais de propriedade, percebe-se essa preservação dos direitos do trabalhador. Claro, eu trabalho com terceirização, trabalho com mão de obra temporária também e tenho acompanhado isso bem de perto, junto ao nosso sindicato da categoria, e a preocupação do sindicato em estabelecer uma relação justa, né, de patrão e empregado, que é algo que sempre se discute, que é algo que sempre há conflitos, né? Mas a legislação precisava ser atualizada. Então, acho que foi dado o primeiro grande passo. E também concordo com essa questão da necessidade de uma discussão mais ampla com a sociedade. Acho que isso, de fato, faltou. Mas nós vivemos um momento político tão complicado que esta discussão poderia levar anos, né? E a reforma não sairia. Não sair, né? Então, acho que há uma premência nisso e acho que foi dado o primeiro grande passo. Doutor Vanderlei, o senhor acredita no que essa parte contrária diz da questão da perda dos direitos adquiridos? Veja bem, os direitos adquiridos aqui, ou os direitos que já estão postos, na verdade, não foram muito alterados com relação à reforma, né? Houve o que eles chamam da flexibilização desses direitos, ou seja, a possibilidade de negociar determinados pontos, né? Que as partes podem entender como convenientes à relação de trabalho, principalmente valorizando os acordos ou convenções coletivas, né? A ideia, como se diz agora, é prevalecer o acordado sobre o legislado, ou seja, o que se acorda, o que se faz acordo, prevaleceria sobre a lei, não no sentido de alterá-la ou deformá-la, mas no sentido de regulá-la. Por exemplo, o que hoje é o contrário, né? Muitas vezes existem situações em que os sindicatos, por conta da particularidade do tipo de prestação de serviço, às vezes, por exemplo, convencionam um tipo de intervalo diferenciado. E mesmo fazendo o acordo com o sindicato e havendo a concordância dos empregados, se demonstrando que aquilo não é causador de danos à saúde, à salubridade, ou trabalho escravo, não estamos falando, não estamos defendendo isso, né? Mas normalmente corre-se o risco dos tribunais reverterem isso e gerar um passivo e autuarem a empresa, né? Então isso tudo talvez são as questões que mais demandavam exigências de regulação por parte dessa reforma, né? Na reforma, da forma que está, há uma preservação
da impossibilidade de você negociar, sim, esses direitos adquiridos ou as cláusulas pétreas que estão na Constituição Federal, poderá ser, provavelmente, o que se verá, né, se manter desse jeito, é que alguns das previsões constitucionais, os que estão na CLT e que são considerados direitos irrenunciáveis, né, podem ser negociados no sentido de parcelamentos ou, como as férias, por exemplo, fruição de forma diversa, como as férias, ou o próprio intervalo, mas sempre preservando o quê? Saúde, né, e a segurança do trabalho, integridade do trabalhador. Até o Wagner fez uma menção, né, na questão dessa lei nova, né, que trouxe do trabalho temporário e a terceirização, né, o único, e o que ele falou é bem verdadeiro mesmo, porque essa lei nova, ela trouxe também uma estabilidade para as relações jurídicas ali que as partes tinham. E consolidou o entendimento até dos tribunais. Por exemplo, a questão hoje da tomadora de serviço, aquela que contrata, ser responsável subsidiário, ou seja, caso a terceirizada não pague o empregado, ela passa a responder, isso já era uma construção jurisprudencial, ou seja, os tribunais já julgavam desse jeito, mas não havia uma lei. Agora a lei é clara, ela diz, olha, você contratou, você é responsável. E mais, ela inseriu no texto da lei a responsabilidade do tomador de serviço pela segurança e o meio ambiente do trabalho. Então, também ela implica numa responsabilidade objetiva. Sim. Então, como bem o Wagner colocou, existe uma previsão, agora legislativa, de se preservar o meio ambiente de trabalho. Talvez o único senão que eu faço como uma crítica à lei, né, é que ela distinguiu o temporário do terceirizado na questão da obrigatoriedade de se fornecer, por exemplo, refeitório, ambulatório, serviço médico, que o tomador de serviço tem. Para o trabalhador temporário, isso é previsto, está expresso que deve fornecer. Para o terceirizado, não. Para o terceirizado, não. É uma opção, que diz lá a lei, pode fornecer, pode, né? Então, eu acho que isso é perigoso no sentido de gerar duas categorias de empregados, né? Um que tem o direito a usar os determinados serviços e outro que não. Isso criaria um clima muito ruim dentro do ambiente de trabalho. Esse é o meu único senão com relação à votação dessa lei, quando foi feita. Com relação, voltando à reforma trabalhista, talvez um dos pontos polêmicos seja o fim da obrigatoriedade do recolhimento da contribuição sindical, passando a ser optativa, né? Isso era necessário, né? Hoje nós temos um número elevadíssimo de sindicatos e a pergunta que eu faço é, eles de fato funcionam como deveriam, né? Trabalham como deveriam trabalhar? Infelizmente, nós temos no nosso sistema de relação sindical um número excessivo de entidades sindicais, né? Eu estava conversando com o Wagner e a gente sabe, tem mais ou menos um número absurdo, na faixa de 15 mil sindicatos. Desses, pouquíssimos, por exemplo, protocolam ou efetuam acordos ou convenções coletivas, ou seja, realmente negociam, né, em nome dos trabalhadores. Em nome dos trabalhadores, agem e atuam em nome dos trabalhadores. Então, uma grande parte deles existe apenas e tão somente para usufruir dos benefícios do imposto sindical. Quer dizer, são criados em função disso. A gente pega países cujas relações de trabalho são bem mais antigas que as nossas, né, e bem mais evoluídas, e que funcionam bem, que os seus empregados e operários ganham bem, Alemanha, França. O número máximo de sindicato para o país desse é 100, 200, 50, e funciona muito bem, porque os sindicatos são fortes, representativos, fazem valer os direitos dos empregados, cobram muito, né, tem força, brigam por, né? Enquanto aqui a gente vê que existem sindicatos combativos, não vamos dizer que não existem, porque existem combativos, que têm muitos associados, mas tem outros que representam uma pequenina parcela mínima e desestimulam até a participação na vida sindical dos empregados. Quando a gente pensa numa contribuição optativa, a gente pensa inclusive na reformulação da figura do sindicato, porque se ele passar de fato a fazer, aquela categoria vai, de fato, se interessar em participar, né, Wagner? Sim. Hoje, um dia de salário do trabalhador é algo que pesa no bolso do trabalhador, né? Então, quando nós falamos da contribuição sindical, ela precisa ser conquistada pela atuação, pelo processo de mediação, de negociação que o sindicato deve ter entre patrão e empregado, né? É difícil hoje viver, em tempos que nós vivemos, na relação capital-trabalho, com radicalismo. Nós precisamos viver com uma mediação, com negociação e sempre encontrando um caminho intermediário. Comum, exatamente, né? Exatamente. A gente também tem na reforma trabalhista a questão da legalização da figura do home office. Hoje, né, isso é uma tendência do mercado de trabalho.
Só que não havia uma regulamentação. É bastante importante a inclusão deste profissional, porque ele é um profissional, ele não está em casa sem trabalhar, dando a ele direitos e deveres. Perfeito, Nathalie. O home office, ele realmente, a lei falava muito pouco sobre essa atividade, né? Apenas dava a ideia de que realmente ele era um empregado como outro qualquer, só que não havia uma regulação com relação a controle de jornada, de que forma isso se procede, questão de intervalo, são questões que estavam colocadas apenas e tão somente ao bom senso das partes, né? E é importante, porque é uma realidade. O home office hoje é uma tendência, né? A gente vê até, inclusive, órgãos públicos já utilizando do home office. Sim. Inclusive até tribunais, né? Existe uma parcela de funcionários que trabalham nesse sistema, onde é cobrada uma produtividade, evidentemente, né? E aí foi importante isso, espero que avance mais, inclusive a discussão deixou de fora alguns pontos, mas o home office será uma tendência, né? Os profissionais de TI, principalmente, a área de assessoria, normalmente têm utilizado esse sistema do home office. É importante o controle para que não haja prejuízo para nenhuma das partes, né? Até para o trabalhador ter uma dimensão exata do que ele pode, deve e até onde ele deve trabalhar, porque quando você confunde a sua casa com o meio ambiente de trabalho, né? É preocupante no sentido de você, às vezes, não se destinar a folga necessária, o descanso necessário e, ao mesmo tempo, para o empregador, de que forma ele pode fazer esse controle, para ver se há realmente a prestação de serviço. Então é importante, sim, espero que avance mais, que eles discutam com mais profundidade o assunto. Dentro do grupo NPO, certamente há profissionais que trabalham nesse sistema, né? Ter a legislação regulando também dá uma tranquilidade para o empregador, né? Sim, dá uma tranquilidade maior. Agora, há uma preocupação dentro dessa questão da saúde do trabalhador, né? Exatamente o que o Dr. Vanderlei acaba de falar, da preocupação do trabalhador não conseguir controlar o seu tempo de trabalho e saber limitar tempo de trabalho e tempo família. Um planejamento pessoal e, eu diria, familiar, né? Porque, veja, ele está dentro de casa, ele está num ambiente familiar, junto dos seus, e ele tem que prestar o serviço adequado para a organização, né, para a quem ele presta o serviço. Então, acho que um ponto muito importante, além das questões trabalhistas, é a saúde. Essa saúde, esse controle, qualidade esse de cuidado. Vida, vamos dizer assim, Exatamente, porque senão ele fica conectado o tempo todo. Sim, né? sim. E aí a gente vai ter outros problemas, né? Outros problemas. A reforma trabalhista seria uma das bandeiras, inclusive, da greve geral marcada para amanhã e que promete parar o país, como dizem os sindicatos. Aqui na região já circulam informações sobre o possível fechamento das avenidas Nossa Senhora de Fátima, Perimetral e Portuária, divisa entre Santos e São Vicente e acesso aos morros. Transporte público e VLT, assim como ônibus fretados, não deverão operar, mesmo com a determinação da Justiça. Bancos, escolas públicas e até escolas privadas prometem atos de mobilização ao longo do dia. O Porto de Santos também deve ser afetado. A paralisação promete comprometer todas as operações de embarque e desembarque em navios de carga gerais, líquidas, granéis e outros tipos de produto na margem esquerda e direita. Minha pergunta: quem não for trabalhar amanhã pode ser penalizado? Não pode ser penalizado. Evidentemente que nós não sabemos qual vai ser a dimensão da paralisação prometida para amanhã, né? Nós vamos ter conta dela no momento que ocorrer. Mas se for como aconteceu em algumas vezes, nós tivemos uma grande paralisação no ano passado, né? Uma greve geral, que eu lembro bem, e em que realmente houve o bloqueio, né? Vocês devem lembrar, se o bloqueio dessas avenidas. Exatamente. Não atravessava para São Vicente. Isso, exatamente. Então, nesse caso, não há como penalizar o empregado que pretende chegar ao seu local de trabalho, está impossibilitado por um fator externo, no caso aí essa ocorrência dessa greve geral. Lógico que daí o empregador terá que ter bom senso, no sentido de aferir, olha, ele pode vir, ele não veio por quê? Por exemplo, ele mora em Santos, perto do trabalho, não foi trabalhar porque está em época. Aí evidentemente que ele pode penalizar, mas quem mora nas cidades vizinhas, com certeza, se ocorrer da forma que você descreveu, eu acredito que eles não vão conseguir chegar aqui, mesmo com maior esforço e boa vontade dos empregados. Não podem ser penalizados, não há como impor essa responsabilidade para o empregado. O empregado não tem responsabilidade nenhuma de não poder chegar. Do ponto de vista do transporte, a Justiça determinou que 70% da frota estivesse funcionando amanhã. O sindicato disse que não vai cumprir a decisão. Ele pode ser autuado, né? No caso, se havendo a
a fixação de multa, se for diária, se não me engano é uma multa por hora, ela vai ser aplicada. Isso aí depois existe uma discussão em que, infelizmente, algumas vezes os tribunais têm afastado essas multas, dizendo que não há possibilidade, não há previsão legal, né? O que eu discordo muito frontalmente, porque senão não teria sentido haver a imposição da multa. A gente está falando de serviço essencial, né? Isso daí terá que ser resolvido dessa forma, porque a decisão judicial está posta. Ela deve ser cumprida, não sendo cumprida tem a consequência. A consequência é a fixação da multa. Enquanto ela não estiver sendo cumprida, a multa estará correndo, como se diz por aí, né? Eu acho que a gente tem que esperar bom senso, né, por parte dessas categorias que aderiram à greve geral. E a gente faz uma pausa no bate-papo para falar de saúde. Aliás, uma boa notícia. A partir da semana que vem, o Hospital dos Estivadores deve contar com mais leitos. Participaram da coletiva realizada no próprio Hospital dos Estivadores o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, o secretário de Saúde Fábio Ferraz e o diretor da unidade Júlio Massoneto. Foram liberados R$8 milhões do governo federal para equipar 40 novos leitos. Nós vamos ter mais 3 milhões até o mês de maio e mais 5 milhões até o mês de setembro. Ou seja, esses são valores credenciados, ou seja, a partir do momento que eles são credenciados, eles só podem ampliar. Então hoje a gente vai conseguir, com os 3 que nós já tínhamos, R$250 mil por mês significa 3 milhões ao ano, né? Então nós temos 3 milhões ao ano, mais 3 ao ano, que serão 6, e mais 5 ao ano. São mais 2 portarias, né? Essa nomenclatura aí de autorização do Ministério. Então nós vamos ter 11 milhões ao ano garantidos do hospital, do governo federal para o hospital. A partir da próxima semana, os novos leitos devem começar a funcionar no Hospital dos Estivadores. São 10 UTIs para adultos, 18 na maternidade e mais 12 em clínicas, totalizando agora 68 unidades. A gente tem, até o presente momento, 474 partos já realizados aqui no hospital, na maternidade dos Estivadores, né? Vamos chegar na semana que vem já a 500 partos realizados. Temos aí um atendimento metropolitano, né? Hoje, basicamente, metade desses partos são de pessoas, de crianças aí, né? De mães santistas, e a outra metade mães da região, né? Divididos aí Cubatão, São Vicente, Praia Grande. Então temos uma escala, né, de proporcionalidade de 50%, embora seja um hospital municipal, né, formalmente, na prática é um equipamento metropolitano. 99% das gestantes, das mães, enfim, os que utilizam o hospital consideram ótimo e bom o trabalho realizado, o que é motivo de satisfação, porque qualquer equipamento público, qualquer política pública tem o objetivo de atender a população com qualidade. Atendimento com qualidade, é isso que a população precisa e merece. E abrimos o segundo bloco com as notícias do esporte. O Santos não fez uma boa exibição ontem na Vila Belmiro, mas venceu por 2-0 o Paysandu em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. As duas equipes voltam a se encontrar dia 10 em Belém, no Pará, quando o Peixe poderá perder por até 1 gol de diferença para avançar às quartas de final da competição. E o assunto agora é natação. A delegação da Unisanta está finalizando a preparação para uma das maiores competições da natação do Brasil, o Troféu Maria Lenk, que começa no Rio de Janeiro em menos de uma semana. Atletas e técnicos da universidade viajam neste fim de semana. Falta pouco. O Troféu Maria Lenk já começa no próximo dia 2 de maio. A competição é a única seletiva para o Mundial de Esportes Aquáticos da FINA em julho e também para o 6º Mundial Júnior de Natação em agosto nos Estados Unidos. São 31 atletas e com certeza 70%, 75% aí são de nível de campeonato mundial, Olimpíada, e os demais aí chegando nesse nível aí a partir dessa competição. A preparação para o campeonato já vem de longa data, mas no período tão próximo à competição, os atletas começam a treinar em um ritmo menos acelerado. Nos últimos dias o volume diminuiu bastante, porque a gente estava treinando, a gente começa a se sentir melhor já, começa a se sentir muito bem, mas tem que se sentir bem mesmo semana que vem, né? E acho que a tendência é cada vez a gente se sentir melhor. Júlia Sebastian e Joana Maranhão são algumas das atletas de destaque da equipe.
elas colecionam primeiros lugares no Maria Lenk. A Joana, por exemplo, vence os 200 e 400 medley desde 2002, quando o nome do campeonato ainda era Troféu Brasil. A minha meta nunca é ganhar a prova, a minha meta é sempre fazer a melhor prova que eu posso, né? Ganhar medalha de ouro, prata, bronze ou não ganhar medalha nenhuma é uma consequência, é algo que eu não posso ter controle, porque eu só posso cuidar da minha raia, né? O que as outras meninas estão fazendo é algo que eu não posso controlar, então eu acho que isso tira um pouco o peso e essa obrigatoriedade que alguns atletas têm de vencer. Eu quero vencer a mim mesma e nadar o mais rápido possível e fazer a melhor prova possível. Lo vivo con un poco de ansiedad porque es un torneo que tiene muchas presiones para mí, es un torneo que tengo que buscar una clasificación para el Mundial de Piscina larga y para mí es un tiempo muy difícil, me piden 2 segundos menos que los Juegos Olímpicos. Si bien participé de los Juegos Olímpicos, tengo que mejorar bastante. Das 36 equipes que se classificaram para o troféu Maria Lenk, a Unisanta tem a terceira maior delegação, além dos 8 profissionais que atuam na equipe técnica. No ano passado, a Unisanta ficou em 4º lugar e para esse ano a expectativa é ainda melhor. Esse ano aí a gente vem bem mais forte, a gente vai disputar a 2ª colocação, não digo a primeira porque isso aí é, de repente, se todo mundo nadar muito bem, eu acho que tem grande chance de estar disputando o título. Mas a gente vai disputar a 2ª colocação aí com Minas ou Pinheiros. A delegação da Unisanta viaja até o Rio de Janeiro neste domingo para a competição. O Maria Lenk segue até o dia 6 de maio. Boa sorte ao nosso super time de nadadores. E a gente volta a conversar com o diretor do Grupo NPO, Wagner Tedesco, e Vanderlei Tedeschi, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Santos. A partir de agora, a gente passa a falar dos riscos do uso das redes sociais em excesso durante o trabalho. E você já pode participar enviando sua pergunta para o e-mail que aparece aí na tela. O uso excessivo de aplicativos de celulares e redes sociais pode, de fato, ser uma arma, pode se tornar uma arma contra o empregado? Nathalie, boa pergunta e é importante esse tema. Realmente pode se tornar uma arma contra o empregado. E se nós pensarmos, né, pela evolução tecnológica, né, desde a invenção do iPhone e a utilização do telefone celular, não só como meio de comunicação, mas sim como um computador uma fonte, de mão, exatamente, vezes, um computador de mão, né, uma fonte de uso de aplicativos, etc. Nós estamos tendo que lidar com uma realidade diferente do que era alguns anos atrás, né? Antes, o que incomodava o celular, às vezes o uso do celular no serviço, era tocar o celular, a pessoa atender e interromper uma reunião, algo semelhante. Hoje isso é uma coisa mais rara de acontecer, porque primeiro quase ninguém fala no celular, e sim está presente nas redes sociais, né? E o uso excessivo ou uso inadequado, né, nós vamos depois pontuar aqui com exemplos, né, pode causar prejuízos assim irreversíveis para o empregado, até demissão por justa causa, dependendo do uso ou tipo de uso, ou até uma queda na produtividade. Existem problemas sérios que estão sendo estudados por especialistas, né, de pessoas que estão viciadas no uso da rede social, ou seja, se torna um vício tal qual o cigarro, o uso excessivo de álcool ou drogas, né, é um vício. Então, realmente é um tema que a gente tem que tomar com muito cuidado e cabe tanto ao empregador quanto ao empregado ter bom senso na utilização desse sistema, que é um bom sistema, né? Às vezes até tem pessoas que usam profissionalmente. Exato, isso, né? Exatamente. A tecnologia ela tem que ser usada com limites, né, Wagner? Eu acredito que não dá para ignorar a existência. Hoje a gente tem aí aplicativos como bem disse o Vanderlei, hoje pouco se fala no celular, muito mais se conversa pelos aplicativos de conversa, né? Que facilitam de certa forma, mas podem prejudicar de outra. Né? Sem dúvida alguma. A gente vem percebendo isso já nos bancos escolares. Né? Os alunos ficam o tempo todo no celular, né? Num mundo, eu diria até que conectado em tudo que está ao seu redor, mas na superficialidade em muitos momentos. Conectado em tudo, mas não em nada. Não em nada ao mesmo tempo. Não em nada ao mesmo tempo. No trabalho em si, o que a gente percebe é exatamente isso que o Dr. Vanderlei falou, né? Essa questão acho que a principal arma contra o trabalhador é o desemprego, é a demissão. Sim. Seja ela por justa causa ou seja ela por baixa produção, onde muitas empresas sentem a falta de foco, sentem a dificuldade em atingir resultados, sentem a dispersão, sentem a falta de concentração do trabalhador. Então isso realmente é algo de se discutir amplamente e ter uma relação mais adequada entre patrão e empregado no que diz respeito ao uso desses equipamentos. Com relação não só à produtividade, há os que defendem também que o uso excessivo pode causar riscos à segurança em alguns setores.
como, por exemplo, construção civil, vamos pensar assim, né? Você lida com construção de prédios, altura, e hoje todo mundo fala. Pode estar onde tiver um sinal de celular, você pode ver que as pessoas estão conectadas. De fato, é também um risco à segurança? Olha, isso é um problema sério, né? Evidentemente que existem determinados tipos de serviço que o uso maximamente vai causar só impacto na produtividade, como colocou bem o Wagner, né? Por exemplo, trabalhos administrativos, setor de almoxarifado, controle de produtos, quer dizer, isso não é, a pessoa está lá no computador e o lado lá no celular. Isso talvez não caia mais, por exemplo, o exemplo que você deu, construção civil. Se um trabalho, uma serralheria, uma metalúrgica, o adequado é até o empregador pode e deve, às vezes, exigir que determinadas funções a pessoa não esteja portando sequer o celular. Porque a distração daquele trabalhador pode impactar num sinistro qualquer, né? Eu lembro bem de um caso concreto em que nós atuamos, em que o trabalhador ele teve um acidente numa prensa justamente porque ele estava mexendo no telefone. Ele já tinha muita confiança no tipo de serviço que ele fazia aquilo de uma forma meio que automatizada. Era uma máquina mais antiga, que não tinha todos os parâmetros de segurança que hoje talvez teria, com questão de feixe de laser, etc., né? E ele fazia aquele serviço com tanta facilidade que ele estava, né, lateralmente olhando o celular e acabou perdendo parte do dedo. Então, é perigoso, sim, e o uso excessivo pode causar acidentes. É exatamente nesse tipo de trabalho que você mencionou aqui. Esses mais ligados ao chão de fábrica ou ligados a atividades que estejam em contato com produtos perigosos ou inflamáveis ou explosivos, que são questões que realmente o trabalhador tem que ser conscientizado que ele não deve usar nenhum tipo de aparelho ou aplicativo nesses momentos, sob pena dele ter um acidente ou causar um acidente para terceiros ali que estão em volta dele. Sem dúvida nenhuma. Wagner, como é que é a questão de uso de redes sociais no Grupo NPO? Bom, nós temos, falando internamente no Grupo NPO, sim, a gente tem uma certa liberdade por uma relação madura com os nossos colaboradores, né? Mas sempre é muito complicado. Quando a gente fala em uso de redes sociais e uso dos aplicativos de forma geral, do celular no ambiente do trabalho, a gente percebe uma questão de abuso, né? Então a gente vem percebendo nos clientes, principalmente nos clientes, onde nós atuamos com consultoria também, uma preocupação muito grande, uma perda de produtividade, uma perda de concentração, como nós falamos, mas num momento como nós vivemos de crise, uma redução da mão de obra em função da falta de necessidade. Imagine uma coisa, eu tenho uma queda de trabalho, eu tenho uma queda de serviço, de demanda nesse momento, e tenho 10 trabalhadores. Sendo que esses 10 trabalhadores, eu tenho um uso contínuo de redes sociais, de aplicativos, de celular, etc. Quando eu penso em reduzir, há casos, inclusive, que já se reduziu 60%, isso é, de 10 trabalhadores, eu tiro 6 e mantenho 4 e o trabalho continua plenamente. Então veja, mas por que demissão desses 6? Exatamente porque há um desperdício de tempo, há uma falta de concentração, a falta de objetividade, e os 4 que se mantêm não afeta o resultado desta área. Então olha o quanto que o uso dos aplicativos, o uso de redes sociais, interfere na produtividade. Quando você presta a consultoria para essas empresas, elas relatam a dificuldade da percepção do próprio empregado em ter a consciência de que o uso está excessivo? Isso hoje se perdeu um pouco a questão eu diria assim, da questão ética. Eu levo isso para um lado mais ético, pensando da seguinte maneira. Quando o trabalhador ele entra numa empresa, ele assina um contrato de trabalho, ele tem uma quantidade de horas, ele tem um resultado, ele tem algo a apresentar, a função dele, o cargo dele tem uma importância dentro daquela empresa. À medida que ele ocupa boa parte do seu tempo com questões pessoais, né, no uso dos aplicativos, redes sociais, ele está, a meu ver, cometendo uma falta ética. Sim. Né? Isso é algo que pouco se discute do ponto de vista ético, mas há de se discutir essa questão. Quando nós falamos essa parte de segurança, só voltando um pouco, ontem foi muito bem discutido aqui no programa, né, com o professor Áureo e com o Rogério Conde, a questão do meio ambiente do trabalho e os problemas de segurança na construção civil. Mas a indústria, há muito tempo, a indústria já proibiu os seus trabalhadores de ir com os seus equipamentos para a área de trabalho. Imagine um trabalhador
olhando para o celular de cabeça baixa, ele não tem a noção do que está ao seu redor, podendo não só sofrer acidentes, como causar acidentes, né? Acidentes para terceiros, né? Então a indústria já há muito tempo retirou isso do escopo de trabalho, né? Então, se o celular não tem a ver com a sua atividade, vai ficar guardado. Empresas de TI, empresas de telemarketing, da mesma maneira, o trabalhador chega de manhã, ele guarda o seu celular dentro de um armário e só vai pegar na hora do almoço ou em intervalos específicos e na hora de saída. Exatamente para que ele tenha uma concentração, foco e os cuidados relativos à segurança do trabalho também, né? Uma empresa, ela pode proibir ou limitar o acesso a redes sociais de um funcionário? Pode. Ela pode até, pegando carona na explicação do Wagner, né? Dependendo do tipo de atividade que essa empresa exerce, que pode envolver até questões de segurança patrimonial ou que uma empresa que lide com dados de terceiros, então ela pode limitar, ela pode proibir, ou como o Wagner me colocou, por exemplo, na indústria, né, existem setores que não é permitido se utilizar ou levar o celular, portar o celular durante o trabalho, o que é muito bem explicado, como ele deu o exemplo. Se o sujeito está com a cabeça baixa, olhando lá uma mensagem do Messenger ou do Instagram, do WhatsApp, ou olhando o Facebook para ver quais são as últimas novidades, ele pode se distrair e pode causar um acidente. Então ela pode proibir sim, faz parte do poder diretivo do empregador, né? E limitar o uso ou até proibir, dependendo da função que a pessoa exerce. É plenamente possível. Wagner, como é que é tratada a questão do uso das redes sociais durante um processo de seleção? Eu imagino que quando as empresas procuram o grupo, elas devam relatar alguns problemas que já devem ter enfrentado e deixam claro a necessidade de que o próximo funcionário tenha essa questão bem clara na cabeça. Como é a questão no processo de seleção? Primeiro, dizer assim, que os requisitantes, as empresas tomadoras, as empresas que contratam profissionais e que nos contratam para intermediar, para selecionar os profissionais, possuem essa preocupação com muita frequência. Mas há uma questão interna, uma questão implícita, de você imaginar que o trabalhador ele vai ser contratado e vai trabalhar sem a utilização de desvios de redes sociais. Algumas empresas solicitam o cuidado em relação a isso, mas nós já, por processo de seleção, tomamos o cuidado em perceber como que o candidato utiliza as redes sociais e como que ele é conectado no mundo dele, né? A ponto de chegar, em termos casos, que o candidato está no processo seletivo, numa entrevista... Mexendo no celular. O celular vibra ou toca, ele não se aguenta, ele tira o celular e vai olhar no meio de uma entrevista. Então, você imagina que se num processo seletivo o candidato tem uma postura dessa, como que será no dia a dia? A grande questão é a perda do entendimento disso. Assim, não há uma noção clara, muitas vezes, em especial do jovem. O jovem, ele é digitalizado, ele está conectado o tempo todo, não é? E, por um lado, é muito positivo, porque isso faz com que essa tecnologia toda ele possa atuar de uma maneira ampla e restrita e altamente rápida, né? Tem esse lado positivo, mas, pelo outro lado, é aquela questão da concentração, muitas vezes da falta de foco, né? Então, as empresas vêm se preocupando muito com essa questão, mas também há o fato de pesquisas em redes sociais, que muitos candidatos perguntam, né? Poxa, a empresa pesquisa a rede social, vai pesquisar o seu Facebook, o seu LinkedIn, alguma questão do gênero? Sim, em muitos casos, sim. Cuidado com aquilo que você posta. Cuidado com aquilo que você posta. Em muitos casos, a empresa, o selecionador, vai buscar informações para conhecer, para ter uma visão mais ampla. Aí há de se discutir, puxa, mas é uma questão pessoal, é a vida pessoal. Como que a vida pessoal pode interferir na vida do trabalho? Totalmente. Nós somos o trabalhador por trás. Um trabalhador, existe uma pessoa. Sim, né? exatamente. Como que eu trabalho essa pessoa? Como é que eu vivo as minhas questões? Isso vai, inclusive, de encontro à nova análise de mercado, né? Hoje o empregador busca o empregado com inteligência emocional, busca o empregado com qualificação. E a rede social hoje a rede social, ela expõe, né, quem é aquela pessoa, independente de ele estar num ambiente de trabalho ou estar numa festa, num evento, enfim, junto com sua família num momento social. Perfeito. Há uma exposição muito excessiva nisso, né? Então você percebe que as pessoas acabam excedendo nas questões pessoais.
E isso, evidentemente, que no processo seletivo pode ser verificado, pode ser analisado e não é explícito ao candidato, não é exposto ao candidato, você está sendo reprovado por isso, evidentemente. Mas muitas empresas, elas olham isso e não contratam por conta de alguns perfis que não são adequados aos valores da empresa, a missão da empresa. Não? No bloco anterior, a gente abordou a questão da exposição excessiva nas redes sociais. Minha pergunta, um post numa rede social, seja Instagram, seja Facebook, pode causar a demissão de um funcionário? Olha, pode sim. Aí pode haver dois aspectos, né? Esse post pode conter uma situação, uma exposição de algo tão grave que possa justificar o rompimento por justa causa, ou o empregador percebendo, como o Wagner colocou no bloco anterior, né, que ele não está adequado ao perfil do que a empresa espera em termos dos seus valores, da sua missão, demiti-lo sem justa causa, por perceber que realmente ele não está se enquadrando ou não está agindo de acordo com o que ela esperava que fosse a atuação dele, né, por uma exposição excessiva, enquanto ela exigia uma descrição, etc. Então, os posts, lógico, vai se examinar individualmente cada caso de acordo com a situação concreta e o tipo de empresa e relação que exista. Mas pode causar demissão, ou por justa causa, ou até sem justa causa, sem justo motivo, mas porque realmente o procedimento não foi adequado, não se esperava isso dele, ou não se queria essa prática por parte do empregado. Do ponto de vista das consultorias, você já teve algum caso relatando desligamento de funcionário por conta de análise de perfil na rede social? Sim. Análise de perfil na rede social, por algumas características que não coincidiam, não estavam coadunando, adequadas com o perfil da empresa, e também de trabalhadores que estavam no ambiente de trabalho, utilizando redes sociais, postando mensagens pessoais, mensagens longas, né, que se demora pelo menos 1 hora para construir uma mensagem daquela, e o profissional chamado você está me acompanhando, isso é relato de algumas empresas, você está me acompanhando, está me perseguindo nas redes sociais? Me monitorando. Me monitorando? Não, simplesmente você está postando, e isto é público, né? À medida que você posta, isso é público, e acabou de postar há 1 hora, e são 11 horas da manhã, significa que você passou a manhã produzindo mensagens e textos pessoais. O relato é que esta pessoa foi demitida sem justa causa, mas se percebeu claramente a falta de foco dela na empresa, né? Demissão por justa causa, eu acho que talvez seja a pior coisa que pode acontecer a um empregado. Quando se caracteriza uma demissão por justa causa com relação ao uso excessivo, por exemplo, de redes sociais? Bem, normalmente o uso excessivo das redes sociais, seja por postagens inadequadas, postagens pornográficas, ou uso de e-mails de forma inadequada para envio também de mensagens ou temas que não fazem parte do trabalho, podem causar demissão por justa causa em algumas situações bem específicas, né? Nós poderíamos enquadrar aí, por exemplo, a questão do empregado que atua de forma desidiosa, né? E talvez a reiteração da prática possa levar à demissão por justa causa. A questão da desídia seria justamente, ao invés de estar trabalhando, eu estou utilizando a rede social, ou seja, estou me recusando a cumprir minhas obrigações, né? Ele é advertido 1, 2 Isso, e 3 vezes. Tem que haver uma graduação nesse caso, porque a prática desse tipo de ato não é tão grave a ponto de romper o contrato por justa causa, que é realmente um rompimento muito traumático. Muito. E sob o enfoque do direito, é onde o empregado tem menos a receber, ou quase nada a receber. Perde todos os direitos. Outra hipótese também cabível seria a questão ou da incontinência de conduta ou mau procedimento. São duas previsões que estão dentro do artigo 482 da CLT, que tratam sobre a justa causa, né? E que geralmente estão ligados ou à questão da moral sexual vigente no ambiente ali, né? Ou o tipo de conduta da pessoa. A primeira, a incontinência de conduta, é ligada mais à prática de questões que envolvam a moral sexual. Então, por exemplo, envio de nudes, fotos pornográficas, textos pornográficos, vídeos pornográficos. Então, isso, né, havendo a constatação do empregador, ele pode fazer a demissão por justa causa, desde que esteja relacionado com o trabalho que está sendo feito ali. E o mau procedimento seria aquelas brincadeiras de mau gosto com a utilização da rede social. Também daria para haver enquadramento aí. São as situações mais comuns. Ou também, por exemplo, caso o empregador tem uma norma interna
proibindo o uso da rede social, né? E o empregado se recuse a cumprir aquela determinação, ele estaria cometendo um ato de indisciplina, né? Existe a norma interna. Ele pode também, da mesma forma, ser advertido, suspenso, e aí, na reiteração, não havendo possibilidade de continuidade, demissão por justa causa. Foto em ambiente de trabalho, pode? Então, depende muito do ambiente de trabalho e do tipo de postura que a empresa adota. Normalmente, a empresa procura preservar o seu meio ambiente de trabalho, ou seja, é algo que não vai ser permitido. É que existem locais que, por conta do dia a dia, ou a pessoa até gosta dessa exposição, uma forma de fomentar o comércio dela e tal, mas excetuando essa situação, eu entendo que não pode. Não pode e não pode e não deve, né, Wagner? Esta é a falta de noção que nós falamos, né? Quando você entra nas redes sociais, você entra nos aplicativos, você perde um pouco a noção do que é correto e do que não é correto, né? Então, eu também concordo que não seja algo muito adequado, exceto em casos comerciais que acabam até fomentando o negócio da empresa, né? Acho que aí o empregador até gosta disso, apoia e fomenta esse tipo de coisa. Quando a gente fala de comunicação, por exemplo, né? Aí a gente está usando a rede social de maneira adequada para levar a informação ou levar, no caso da publicidade, o produto até o cliente. O nosso tempo acabou, eu gostaria muito de agradecer a participação, Wanderley, tu aqui no Bom Dia Baixada. Obrigado. Wagner, foi um prazer. Tenham sempre aqui na bancada um espaço para que a gente possa discutir assuntos tão importantes e pertinentes e levar a informação, porque eu acho que a informação hoje, no atual cenário da sociedade, é a principal arma de mobilização e de mudança que a gente tem. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. E você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook, nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã com a Agenda do Porto. Tchau!